Ariane Bittencourt, repercute muito em Brasília ainda uma declaração de ontem do presidente Lula sobre a inflação. Conta pra gente. Exatamente, Diego. Numa entrevista ontem, o presidente Lula sugeriu que as pessoas deixem de comprar os alimentos que estão caros, como forma de forçar esses produtos a terem uma redução de preço. O custo da comida tem preocupado o presidente, mas, por enquanto, o governo federal ainda não apresentou uma medida mais concreta para conter essa alta. O executivo estuda algumas iniciativas para frear o aumento, como a redução da alíquota de importação de alguns itens. Lembrando que no comecinho do ano, Lula disse que baixar os preços dos alimentos seria a prioridade zero do governo para 2025. E aí, nessa entrevista ontem, o presidente disse que não é porque o salário mínimo cresceu que os vendedores podem encarecer os produtos. Em dezembro passado, os governos de 27 estados e também do Distrito Federal aumentaram a alíquota do ICMS, Imposto Estadual sobre o Consumo. A gente percebe isso nos combustíveis, nos transportes e também nos alimentos. E para o presidente Lula, deixar de comprar produtos caros faz parte da sabedoria do ser humano. Foi uma fala que repercutiu bastante e você acompanha agora, ouvinte. Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquida. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Bom, e aí, depois dessa fala do presidente Lula, setores da oposição foram às redes sociais para criticá-lo, num sinal, inclusive, de aquecimento aí dos motores para o que pode marcar a campanha presidencial do ano que vem. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, escreveu que o presidente pede para o povo não comprar comida e, por outro lado, não corta gastos. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, ironizou a fala com um meme também nas redes sociais. E o deputado federal Messias Donato, que é do Republicanos do Espírito Santo, disse que estava incrédulo e que a fala de Lula só poderia ter sido uma brincadeira. Repercutiu muito mal essa fala, Ariane, e também não poderia ser diferente. Veja, a gente entende que a inflação, ela não é um problema hoje só no Brasil, desde a pandemia, não apenas o Brasil, repito, mas o mundo inteiro está tentando se adequar com a questão dos preços. A gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado, tudo isso impacta. Agora, veja, eu estou aqui com o nosso ouvinte, quem foi que escreveu aqui? O Edmar, disse: eu vou comer, tá tudo caro, é isso mesmo. Se o presidente Lula diz que tá caro, não compra, o que nós vamos comprar? Se a sardinha tá cara, se o ovo tá caro, se a carne tá cara, se o macarrão tá caro, se o atum tá caro, né? Então, veja, há uma dificuldade muito grande dos políticos brasileiros, sobretudo latinos, de assumirem responsabilidades. A composição dos preços é uma conta muito complexa, que envolve uma série de variáveis. Tem gente que explora, tem gente que explora. Mas não é somente por isso que os preços estão caros. Os preços estão caros porque a questão fiscal do país ainda precisa ser ajustada. Os preços ainda estão caros porque o governo precisa gastar aquilo que arrecada. Há uma desconfiança, há ainda uma incredulidade, uma apreensão muito grande com o que vai ser a economia em 2025. Essa fala parece ser uma estratégia de comunicação do governo. Olha, peraí, né, a culpa não é nossa, a culpa é do supermercado que está encarecendo demais. Mas veja, tem que colocar a mão na consciência e fazer o papel do governo. Inflação é uma coisa que assusta
todo e qualquer governo, derruba governos, Ariane, mas antes de tudo assusta nós brasileiros. A gente fala assim, a inflação está assustando o governo Lula, porque é uma análise política, mas a inflação, antes de assustar o governo, assusta a gente. Até porque as autoridades não sabem nem qual é o preço do macarrão. Pergunta para um senador, para um deputado, quanto está o litro da gasolina. Não sabe. Pergunta quanto que está a lata de sardinha. Não sabe. Quem sabe somos nós. A inflação assusta a mim e a você, Ari. Sim, e esses memes que se espalharam pelas redes sociais, alguns deles faziam algumas afirmações que até se tornam bizarras, assim, se a gente parar para refletir, do tipo, se tá caro o preço dos alimentos, não compra. Se a gasolina tá cara, não abastece o carro, se a gente for por essa lógica, não é? E realmente é isso. Né? Se a passagem tá cara, fica em casa, mas assim... A lógica da vida, a gente sabe que não é essa, né? É ruim, é um comentário ruim do presidente Lula.